Começando aqui pelo Madara, o Madara é um personagem extremamente poderoso. Ele alcançou um nível de poder incrível no seu auge de poder. O Madara ele está em inúmeras e inúmeras vezes a velocidade da luz. A velocidade do Madara é tão grande, é tão concreto, os feitos de velocidade do Madara, que eu nem preciso aqui me referir a databook ou fazer coisas muito complicadas aqui. O Madara no seu auge de poder, ele passa a velocidade da luz em várias e várias vezes. O cara é um monstro em termos de velocidade. O Naruto criança já tem feito de velocidade da luz. O Naruto simplesmente criança, usando um pouco do chakra da Kurama, né? Eu já disse isso em outros vídeos. Ele simplesmente teve a capacidade de acompanhar e acertar o Haku, que é um personagem que é confirmado tanto no anime como no mangá a ter a velocidade da luz. E o Madara é pelo menos umas 20 vezes mais rápido que esse Naruto criança, né? O próprio Naruto no seu auge de poder não tinha capacidade para lutar contra o Madara, né? Então assim, o Madara no seu auge de poder pelo menos umas 20 vezes mais rápido do que o próprio Naruto criança, colocando ele pelo menos umas 20 vezes a velocidade da luz, né? Como eu disse, eu vou me referir aqui apenas a feitos de mangá e de anime, não vou entrar em databook, o que está no mangá, o que está no anime é o que eu vou dizer aqui. O próprio Madara também lutou contra o Gai, e o Gai é um personagem que também tem feito de velocidade da luz já na sua forma base, né? O Gai na sua forma base simplesmente também conseguiu acompanhar e acertar o Haku no arco da guerra, né? Quando o Haku veio dar uma forma do Tensei, né? E lembrando, em nenhum momento o Haku veio nerfado no Edo Tensei. Ou seja, ele voltou com seus atributos de velocidade intactos, né? E ainda veio com vantagem, porque ele podia usar o seu pico de velocidade, né, a hora que quiser, já que o chakra dele não acabava. Sua forma base conseguiu acompanhar e acertar esse Haku no arco da guerra, né? E lembrando, o Haku é confirmado em anime e mangá a ter a velocidade da luz, né? Quando se move ali entre os espelhos. E o Madara, antes do seu auge de poder, ele lutou e brincou com a velocidade máxima do Gai, né? Ou seja, o Gai é um personagem que na forma base já tinha a velocidade da luz. Imagina o quão rápido ele não é no oitavo portão, né? Inclusive, o Gai ele simplesmente distorceu o espaço à sua volta de tão rápido que estava. Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de conhecimento de física sabe que esse efeito do Gai é várias e inúmeras vezes a velocidade da luz, né? Inclusive, esse efeito do Gai de distorcer o espaço tem como calcular esse efeito. O Gai ele é um humano comum aqui do nosso mundo, né? A fisionomia dele é a fisionomia de um adulto comum do nosso mundo. Então dá sim para pegar ali o peso, a altura dele e calcular qual foi a velocidade que ele chegou ao distorcer o espaço. E como eu disse, qualquer pessoa aí que tem um pouco de conhecimento de física sabe que o Gai, ao distorcer o espaço, ele estava inúmeras vezes ali a velocidade da luz, né? E o Madara, antes do seu auge, simplesmente brincou com este Gai, né? Então o Madara ele é extremamente veloz, né? Indo agora para poder destrutivo, o Madara também tem um poder destrutivo extremamente alto, né? Ó, 200 ninjas figurantes lá no filme da Leste já tinha capacidade para destruir a Lua. Dentro daquela Lua tinha ilhas, tinha oceano, tinha floresta, tinha todo um planeta ali dentro, né? Tinha cidade, tinha castelo e o chakra de 200 ninjas figurantes, que representa nem 0,5% do chakra do Madara, já tinha capacidade para destruir esta Lua. Então o Madara também está nível planeta para cima. O Madara também é extremamente resistente, né? Nesta mesma lua que eu estou dizendo, o Naruto, não estando mais no seu auge de poder, teve capacidade para resistir ao ataque que partiu essa lua ao meio, né? E isso não estando mais no seu auge de poder. Então, o Madara no auge de poder é superior a esse Naruto em termos de resistência. Então, também extremamente resistente, né? Agora, quando se trata de poderes, o Madara é uma aberração quando se trata de poderes. Tem vários, inúmeros poderes extremamente letais, né? Eu vou dizer aqui os principais poderes do Madara. O Madara também, quando se trata de poderes, tem vários poderes extremamente roubados. Ele é uma aberração, é um monstro em requisitos de poderes. Um deles é a imortalidade. Eu já vi muita gente dizendo e falando, seja por falta de conhecimento, seja por ignorância, ou até mesmo para querer nerfar o Madara para dar vantagem para os personagens de Dragon Ball ou de qualquer outro anime, né? Dizendo que o Madara não é imortal. Quem diz isso desconhece a obra Naruto, porque o próprio Kishimoto, né, que criou a obra de Naruto, colocou no mangá, ou seja, está literalmente escrito no mangá, que o Madara é imortal. E ele também apresentou regeneração, ou seja, se o personagem é imortal e ele tem regeneração, pela lógica, logicamente, ele vai se regenerar de todo e qualquer ataque. Então sim, o Madara ele vai se regenerar mesmo tendo o corpo totalmente destruído. Isso só não aconteceu dentro da obra original, porque o Naruto e o Sasuke não tiveram capacidade para destruir totalmente o corpo do Madara, né? Mas sim, ele é imortal e ele se regenera a partir do nada. Uma das coisas que mostra que o Madara é imortal são duas cenas também, que mostra e dá a entender o Kishimoto mostrando que o Madara realmente se tornou imortal, né? O Madara na luta contra o Gai, ele recebe aquele último golpe do Gai,
que destrói ali uma parte do ombro e um braço inteiro do Madara, né? Pega ali uma parte do peito, né? E ele realmente disse que quase morreu, mas naquele momento ele ainda não era imortal. Depois que ele se torna imortal, ele é partido ao meio pelo Sasuke. O Sasuke simplesmente tira 50% do corpo dele, né? Ou seja, arranca órgão, pega rim, pega vários órgãos internos ali, e o Madara não esboça nenhum tipo de preocupação, não fica ofegante. Na verdade, ele ainda fica tranquilo e vai para uma outra dimensão. Ou seja, nesse momento, essa é uma das provas, uma das coisas que realmente mostra que o Madara se tornou imortal, né? Fora que, como eu disse, está no mangá, o Madara é imortal e tem regeneração, né? Quem nega esse feito está simplesmente dizendo para o Kishimoto: ó, Kishimoto, você colocou na obra que o Madara é imortal, mas eu discordo de você, você está errado, ele não é imortal, né? É praticamente isso. Quem discorda da imortalidade do Madara. Então sim, o Madara é imortal e ele se regenera do zero, né? O Madara também possui as esferas da busca da verdade, que apaga da existência. E uma prova que apaga da existência é que o próprio Minato, quando subiu ao céu, quando o Eltrosin foi desfeito, ele subiu ao céu sem as mãos, né? Então sim, as esferas da busca da verdade apaga da existência. E lembrando, não existe limitação para as esferas da busca da verdade. Mesmo que a diferença de poder seja grande, se as esferas da busca da verdade triscar, você vai ser apagado da existência. O Madara também possui o limbo. E o limbo do Madara são clones invisíveis do Madara, né? Que no databook é dito habilidades no Madara original. E lembrando, para você conseguir enxergar, enfim, para você conseguir interagir de qualquer forma com o limbo, você tem que ter um chakra específico, que até mesmo dentro do universo Naruto é raríssimo esse chakra, são poucos aqueles que realmente tem, né? Que no caso é o chakra Rikudou. Se você não tiver o chakra Rikudou, não importa se você consegue ver ou sentir coisas de uma outra dimensão, né? Mesmo que você consiga andar entre dimensões, né? Como o Obito, por exemplo, mas como o Obito tem essa capacidade, como o Sasuke, se você não tiver o chakra Rikudou, você não vai conseguir nem ver e nem identificar e nem interagir com o limbo, né? É necessário ter esse chakra para interagir com o limbo do Madara. É extremamente forte fisicamente, né? O próprio Naruto, no modo sábio, já levantava um peso ali de 200 toneladas no mínimo, que é quando ele levantou aquele rinoceronte, né? Lembrando que um do nosso mundo pesa até 6 toneladas, é aquele que o Naruto levantou é muito maior. Então o Madara é extremamente forte fisicamente, né? O Bills também é extremamente forte fisicamente, tendo a capacidade de, com um toque do dedo, com a ponta do dedo, ele simplesmente teve a capacidade para destruir metade de um planeta. Então realmente, em termos de força física, o Bills é extremamente poderoso, né? Sendo bem sincero, na verdade, não existe ninguém dentro do universo de Naruto fisicamente mais forte que o Bills, com exceção do Shiba Yotsuki, né? O Bills também tem muito poder destrutivo, né? Além da força física dele, ele possui um poder destrutivo gigante. Ele consegue destruir muito mais que um planeta, seja com ataque de energia ou com seus golpes, com seus socos, com a sua porrada, né? Então é extremamente forte, tem muito poder destrutivo, tem uma resistência gigante, né? Os personagens de Dragon Ball, de modo geral, são extremamente resistentes. E os poderes também aí do Bills, os poderes principais, os poderes mais letais do Bills, é o Hakai, né? Que tem ali duas limitações. No caso, essas limitações do Hakai não apaga personagens imortais, e o Bills também não consegue apagar um personagem mais poderoso que ele, né? Agora, falando sobre a velocidade do Bills, o Bills, pelo menos, tanto no anime como no mangá, ele não tem tantos feitos assim de velocidade, né? Não feitos tão concretos como o do Madara. E eu digo isso porque para tentar upar, para tentar aumentar a velocidade do Bills, tem que fazer todo um trabalho, tem que fazer cálculo, tem todo um trabalho para querer upar a velocidade do Bills, né? O Bills realmente, se você for olhar tanto no anime como no mangá, ele não tem tantos feitos assim de velocidade, né? Os feitos de velocidade do Bills é muito achismo, tem que ficar pegando coisa de databook, uma dificuldade gigante para querer realmente ver qual é a velocidade do Bills. Porque feitos concretos mesmo, de velocidade da luz, no anime e no mangá não tem, né? Você que é fã de Dragon Ball, eu te convido a deixar aí quais são os feitos de mangá e anime que o Bills tem de velocidade, né? Lembrando aqui que quando o Bills ele se move entre planetas, né? Quando ele sai de um planeta para o outro, a gente não sabe qual é a distância deste planeta, né? Em alguns momentos a gente também não sabe nem em quanto tempo ele fez isso. Por exemplo, qual que é a distância do planeta do Bills para a Terra? A gente não tem essa informação nem no anime nem no mangá, né? Então não dá para calcular a velocidade do Bills apenas baseado nisso, né? A gente sabe que o Bills ele demora ali cerca de mais de 30 minutos para sair do planeta do Bills, né? Do planeta dele, até o planeta Terra, né? A gente sabe que ele demora ali mais de 30 minutos, né? Se o autor, por exemplo, se o Akira, né? Se o autor da obra de Dragon Ball realmente quisesse ressaltar a velocidade do Bills
iria dizer que ele demorou mais de 30 minutos para sair do planeta dele para o planeta Terra? Não seria, né? Se fosse para realmente ressaltar a velocidade extrema do Bills, teria dito que ele teria feito isso em 1 ou 2 segundos, 10 segundos, né? Igual aquela cena do Flash lá na série, onde ele consegue salvar 20 mil pessoas em menos de em um minuto. Então, quando alguém quer realmente ressaltar a velocidade de tal personagem, ele é dito que ele saiu de tal planeta e foi para tal planeta em 1 segundo, em 2 segundos, em 10 segundos, né? Para o Bill sair do planeta dele até o planeta Terra, é dito que ele demora mais de 30 minutos. Se eu não me engano, é cerca de 30 minutos a 1 hora, ou é de 30 minutos a 35 minutos. Mas enfim, ele demora mais de 30 minutos para sair do planeta dele até o planeta Terra. E a gente também, canonicamente, tanto no anime como no mangá, a gente não tem a informação de qual que é a distância do planeta dele até o planeta Terra. Não existe qual que é a distância, né? Então não dá para se basear na velocidade do Bills apenas nesse tipo de informação, que ele sai de um planeta para o outro, né? Porque a gente simplesmente não sabe a distância. Às vezes a gente tem a informação do tempo, que ele demora mais de 30 minutos, que ele demora 40 minutos, né? Mas como eu disse, se fosse para ressaltar a velocidade dele, teria dito que ele teria feito isso em 1 segundo, igual o exemplo que eu dei aqui do Flash. Então, quando se trata de velocidade, o Madara tem feitos mais concretos do que o Bills. E lembrando aqui, né, muitos personagens de Dragon Ball, eles saem de um planeta para o outro usando teletransporte e não velocidade. Então, dito os principais poderes, tanto do Madara como do Bills, vamos aí para o vídeo, né? Bom, logo de cara eu já vou descartar alguns poderes aqui, algumas coisas que não iria funcionar, que não daria certo contra o Madara. O primeiro, o planeta seria destruído? Provavelmente o Bills ia acabar destruindo o planeta no meio de uma batalha entre ele e o Madara, né? Mas apenas o fato do planeta ser destruído não daria vitória para o Bills. E o porquê? O Madara ele tem capacidade, assim como os ninjas de modo geral, eles têm capacidade de sobreviver no vácuo do espaço, né? O próprio Naruto no filme The Last luta contra o Toneri ali na superfície da Lua, que claramente não tem atmosfera, não tem gravidade, né? Então, sim, o Madara ele consegue sim sobreviver no vácuo do espaço, como foi mostrado no filme The Last. Então, se o Bills destruir todo o planeta Terra, isso não vai dar vitória contra o Madara. Mas e os ataques de energia do Bills, né? Daria certo contra o Madara? E a resposta é que não. E o porquê? Eu esqueci de dizer no começo do vídeo, mas o Madara ele tem imunidade a todo e qualquer ataque de energia que não seja energia natural, né? E o Bills a gente nunca viu ele usando energia natural. Então esses ataques de energia do Bills, que vai destruir um planeta, que vai destruir a galáxia, isso aí não iria nem arranhar o Madara. Porque a única coisa que funciona contra ele é energia natural, é um dos poderes que ele tem, né? Então mesmo que o Bills use uma energia carregada em 100% e jogue contra o Madara, ele não ia conseguir causar nenhum tipo de dano no Madara, já que o Madara tem imunidade a toda e qualquer energia que não seja energia natural. Mas e a força física do Bills daria vitória para ele? A resposta também é que não. Como eu disse aqui já no vídeo, o Madara é imortal, mesmo que o Bills, um soco com 100% de força no meio do Madara e destrua completamente o Madara, isso não vai dar vitória para o Bills. Porque, como eu disse, o Madara é imortal e ele vai se regenerar mesmo tendo o corpo totalmente destruído, né? Então, mesmo que o Bills destrua completamente o corpo do Madara, isso não daria vitória para ele, né? Então, não importa o quão forte o soco ou o chute do Bills vai ser no Madara, isso não vai dar vitória para o Bills, já que o Madara é imortal e vai se regenerar de todo e qualquer ataque físico do Bills, por mais forte que seja. E o Hakai do Bills daria certo? O Hakai do Bills, como eu já disse aqui no vídeo, não funciona contra personagens imortais, né? Então, mesmo que o Bills use o seu Hakai contra o Madara, não vai apagar o Madara da existência. Isso porque uma das limitações do Hakai é justamente ser personagens imortais, né? Então mesmo o Hakai do Bills não daria certo contra o Madara. Então até esse momento do vídeo, a gente viu que o Bills, através da sua força, não conseguiria vencer o Madara. Através de energias não conseguiria também vencer o Madara, porque ele tem imunidade a qualquer ataque de energia que não seja energia natural. E qualquer outro poder do Bills também não daria certo, como seus ataques de energia e o seu Hakai, já que o Hakai não apaga seres mortais, né? Então aqui a gente percebe que não importa o quão forte fisicamente o Bills seja, e nem o tanto de poder destrutivo que o Bills tenha. Tudo isso que o Bills tem não vai ser suficiente para vencer o Madara, que possui imortalidade, né? Fora também, como eu disse, o Hakai não apaga personagens imortais da existência, e os ataques de energia do Bills não vai dar certo contra um personagem que tem imunidade a qualquer tipo de ataque de energia que não seja energia natural. Então aqui a gente percebe que o Bills não tem
Até o momento, nada que possa fazer contra o Madara, né? E o Bills também não tem nenhuma forma, não tem nenhuma técnica de selar o Madara ou de afetar a alma do Madara, né? De apagar o Madara da existência. Então, realmente, o Bills não tem formas de derrotar, de vencer o Madara, né? No momento desse vídeo, o Bills não mostrou nenhum tipo de técnica de selamento poderosa o suficiente para prender o Madara, né? Lembrando que o Mafuba não daria certo contra o Madara, simplesmente porque o Madara ele pode trocar de lugar com o Limbo, e de última hora ele pode fugir do selamento, e mesmo que ele seja selado, ele simplesmente tem um Rinne Sharingan. Ele pode fugir do Mafuba para uma outra dimensão, né? já que ele possui o Rinne Sharingan. E um dos poderes do Rinne Sharingan é justamente andar entre dimensões, né? Então, até o momento desse vídeo, o Bills não mostrou nenhum selamento que seja poderoso o suficiente para prender o Madara, né? Então aqui a gente percebe que o Bills não tem nenhuma forma de vencer o Madara, né? Qualquer coisa que o Bills fizer não vai dar certo contra o Madara. Já o Madara, ele tem aqui pelo menos 4 formas de vencer o Bills. A primeira, ele pode apagar o Bills da existência com as suas esferas da busca da verdade, né? Que, como eu já disse no começo do vídeo, não tem limitação, né? Não importa. Mesmo que o Bills seja mais poderoso que o Madara, as esferas da busca da verdade não tem essa limitação. Então, uma vez que o Madara trisca as esferas da busca da verdade no Bills, o Bills vai ser apagado da existência. Outra forma que o Madara tem de derrotar o Bills é através do genjutsu mais poderoso da obra, que é o Homem Infinito, que é um genjutsu que prende todo um planeta, né? Como eu já disse aqui em outros vídeos, o máximo de ilusão que existe dentro do universo de Dragon Ball é miragem. O Bills não tem feitos que prove que ele conseguiria sair do Homem Infinito. E não importa o quão poderoso você seja, se você não for um Aizen da vida que tem a hipnose perfeita, você não vai conseguir quebrar um genjutsu tão poderoso igual o Jutsu do Madara, que é o Homem Infinito. Então sim, o Bills não tem feitos e nada que mostre que ele conseguiria quebrar este genjutsu, já que o máximo de ilusão que existe dentro de Dragon Ball são ilusões de miragem, né? Então o Madara também tem mais essa ilusão para derrotar o Bills. O Madara também possui o Limbo, né? E lembrando aqui, o Limbo é dito no databook a ter todas as técnicas principais do Madara, né? Então o Limbo pode simplesmente ir lá e puxar a alma do Bills. O Limbo pode simplesmente usar o Descome Infinito diretamente no Bills e prender ele, e ele vai ficar preso ali em uma ilusão, vivendo no mundo dos sonhos, né? Só para o Bills perceber que está em uma ilusão já seria extremamente difícil, algo praticamente impossível, né? E mesmo que ele percebesse, ele não conseguia quebrar, já que ele não tem feitos para isso. Então o Madara aqui tem as esferas da busca da verdade, tem o Limbo e tem o Descome Infinito. E como eu disse, o máximo de ilusão que existe no Dragon Ball é miragem, né? Ele não ia conseguir quebrar esta ilusão. Então só aqui o Madara tem pelo menos 3 formas de vencer o Bills. Já o Bills não tem nenhuma forma de vencer o Madara, né? Então seria apenas questão de tempo até o Madara conseguir apagar o Bills com as esferas da busca da verdade da existência, né? E como eu disse aqui, por feitos concretos, o Madara é mais rápido que o Bills, né? Então em algum momento da luta, ele teria sim capacidade de acertar as esferas da busca da verdade no Bills e apagá-lo da existência. Ou simplesmente ele ia pedir para o Limbo ir lá e arrancar a alma do Bills e seria fim de luta para o Bills, né? Então sim, o Bills, por mais poderoso que seja, ele seria sim derrotado para o Madara, né? Porque lembrando, nem sempre o personagem mais poderoso vai vencer. Se um personagem extremamente poderoso está lutando contra um outro personagem que tem formas de lidar e de vencer ele, ele vai sim ser derrotado, como é o caso dessa luta. O Bills é sim mais poderoso do que o Madara, mas o Madara tem formas de vencer o Bills. Já do outro lado, né, no caso do Bills, não tem formas de vencer o Madara, né? Então o vencedor da batalha de hoje é sim o Madara Uchiha. O Madara tem totais capacidades para derrotar o deus da destruição, o Bills. Já o Bills não tem formas para derrotar o Madara, né? Você discorda deste vídeo, deixe a sua opinião e o seu argumento nos comentários, né? Mas traga argumentos bons que fazem realmente sentido, baseado tanto no anime como no mangá, né? Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, curta, me siga no YouTube, deixa o like, falou!